Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema está bem aqui na tela. Olha só, repovoar o céu com a família humana. Esse é o nosso tema de hoje. Quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração nesse momento. Oremos. Maravilhoso Deus e nosso Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoe nossos pecados e nos abençoe na compreensão desse tema. Nós te oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, quanto tempo, né? Mas estamos de volta. Quero lembrar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar o seu ok, o seu beleza, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham conhecimento desse assunto. Preste atenção na imagem do nosso PowerPoint, ok? Aqui comigo, olha só. Eternidade passada, eternidade futura. Aqui está o nosso título do nosso tema de hoje, repovoar o céu com a família humana. E aqui se encontram algumas passagens bíblicas que vamos estudar com você. Salmo 90, verso 2, Efésios 1, 4 e Apocalipse 12, verso 7 a 9. Tá bom? Então, pegue sua Bíblia, abre lá no nosso verso para memorizar de hoje, que está no Salmo 90, versículo 2. Pegou aí? Bom, a minha Bíblia está aqui, mas eu vou dizer o verso de cor, porque eu já o conheço, tá bom? Mas você tem que abrir sua Bíblia, para que você possa confirmar. Abriu? Encontrou? Salmo 90, verso 2? Muito bem, então vamos ler juntos. Diz assim: antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Muito bem, queridos, eu quero te dizer nesse vídeo que o nosso Deus é um Deus eterno para frente e um Deus eterno para trás. Nunca houve momento na história em que Deus deixou de existir. Ele sempre existiu. Amém? Muito bem. Em um dado momento, lá na eternidade passada, o nosso Deus, que conhece o fim desde o princípio, sabe de todas as coisas, ele tomou algumas decisões. E uma decisão muito importante Deus tomou. A decisão está lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Abre sua Bíblia lá. Abre lá. Abriu? Efésios 1, 4. O verso eu já sei de cor, vou dizer de cor, mas você vai ter que acompanhar aí na Bíblia para confirmar, tá bom? Então vamos ler Efésios 1, 4. Está escrito assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa foi uma bela decisão que Deus tomou. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Dá para entender isso? Deus, ele sempre está antecipado, né? Então, ele tomou uma decisão de nos escolher mesmo antes do mundo existir. Mesmo antes de eu e você existir. Deus já havia pensado em mim, pensado em você, pensado em cada um de nós. Eis a razão do nosso tema de hoje. Repovoar o céu com a família humana. É porque Deus escolheu a mim, escolheu você, escolheu a minha família e a sua família. Para quê? Para repovoar o céu. A questão é, o que estava prestes a acontecer lá no céu, para que Deus tomasse a decisão, né, de criar um novo mundo e com os seres desse novo mundo, ele pudesse repovoar o céu. O que era que estava prestes a acontecer lá? Vamos descobrir agora, lendo então Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Abre sua Bíblia lá. Encontrou? Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Vamos ler juntos? Muito bem. Lá está escrito assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceu, nem mais se achou no céu um lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Agora você entendeu? Ficou mais claro? Sim, amigo. O nosso Deus é um Deus que conhece o fim desde o princípio. Nada, nem ninguém pega o nosso Deus de surpresa. Ele conhece tudo e sabe de tudo, mesmo antes de acontecer. Lá no céu, no lugar mais puro, mais perfeito, mais santo, em meio às suas criaturas criadas, Deus sabia que um ser, um anjo, deveria então se rebelar contra Deus, deveria pecar e deveria contaminar a terça parte dos anjos. E Deus, sabendo disso, sabia que haveria essa guerra, sabia que essa guerra ia resultar na expulsão desse anjo com a terça parte dos anjos lá do céu.
então Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus já via a minha família e a sua família para repovoar o céu com a minha família, com a sua família, com a família humana. Eu quero te dizer para você, meu amigo, através desse vídeo, que você é um privilegiado. Que nós somos privilegiados. Que Deus escolheu a minha família, Deus escolheu a sua família para repovoar o céu. Sabe, queridos, assim como lá entre os apóstolos, houve Judas, o traidor, aquele que traiu Jesus e que depois se matou, e os apóstolos tomaram então uma decisão que a vaga dele não poderia ficar vazia. Alguém tinha que ocupar o lugar de Judas. E então foi votado, foi decidido, e alguém assumiu essa vaga, porque essa vaga não podia ficar vazia. Eu quero te dizer nesse vídeo que lá no céu, o céu não pode ficar vazio. E Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, a sua família, a minha família, para repovoar o céu. Você é privilegiado, eu sou privilegiado, minha família é privilegiada, a sua família é privilegiada. Você deseja fazer parte da família de Deus lá no céu? Mas para fazer parte da família de Deus lá no céu, é bom saber que primeiro temos que fazer parte da família de Deus aqui na terra. Então, se você ainda não faz parte da família de Deus aqui na terra, você está convidado a fazer parte, porque você não nasceu por acaso, né? Você não veio a este mundo por um acaso. Deus tem propósito comigo, com você, com a minha família e com a sua família. E o propósito dele é repovoar o céu com a família humana. Mas a Bíblia diz que tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. A verdade é que se você não quiser ir, outro vai ter que ir no seu lugar. Por quê? Porque o céu não pode ficar vazio, ok? O céu não pode ficar vazio. Vamos avançar comigo e vamos entender um pouco mais sobre este assunto, lendo esta citação da escritora americana. Lembra daquela escritora americana que eu sempre comento nos meus vídeos? Aqui nós vamos ler um comentário dela, que ela escreveu no seu livro intitulado A Verdade sobre os Anjos. Nós vamos ler a página de número 48 e a página de número 49. O capítulo lá desse livro A Verdade sobre os Anjos que vamos ler é o capítulo 5. E o título lá desse capítulo é essa aqui: A expulsão dos anjos rebeldes e a queda de Adão e Eva. Interessante, né? Muito bem, leia esse livro, que esse livro é muito bom. Eu recomendo para você, tá bom? É A Verdade sobre os Anjos, da escritora americana Ellen White. Olha só, olha o que ela escreveu lá. Leia comigo. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz em Apocalipse 12 que com a sua cauda Satanás arrastou a terça parte das estrelas de Deus. Estrelas em profecia representam anjos. Satanás foi expulso do céu e com ele a terça parte dos anjos. Queridos, você não sabe quantos anjos tem no céu. Deus sabe, foi ele que criou, mas eu quero lhe dizer que são milhares, milhões de milhões. Né? Eu não consigo contar, nem você, mas a terça parte desses anjos veio de lá do céu com o anjo rebelde Satanás. E olha só, Deus sabia que isso estava para acontecer. E é por isso que ele escreveu através do apóstolo Paulo em Efésios 1:4 que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele escolheu você, escolheu a mim. Qual o propósito? Repovoar o céu com a família humana. Meus queridos, eu quero que você leia comigo mais uma citação aqui da escritora americana, tá bom? Eu quero que você leia comigo o seu livro História da Redenção. O capítulo vai ser 1 e a página de número 18. O título desse capítulo é A Queda de Lúcifer. Vamos ler comigo o que ela escreveu? Olha só. Então Satanás exultantemente apontou aos seus simpatizantes, quase a metade de todos os anjos, e exclamou: Estes estão comigo. Expulsará também a estes, e deixará tal vazio no céu. Olha o argumento desse anjo rebelde. Esse anjo rebelde perdeu a guerra, perdeu a batalha. E agora chegou o momento decisivo, o momento da expulsão. E a decisão foi tomada, eles deveriam ser expulsos. Então agora ele exclama, ele fala, ele diz: vai me expulsar do céu? E agora aponta para os simpatizantes que está ali do lado dele.
né, a terça parte dos anjos, e diz, vai expulsar também a estes, vai deixar tal vazio no céu, porque esse era o pensamento dele, que com a expulsão o céu ia ficar vazio, pois ele estava trazendo um número muito grande de anjos ao lado dele. Mas eu quero te dizer que, para a surpresa do inimigo, Deus já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Amém? Deus já escolheu a minha família e a sua família. Já escolheu a mim e a você. Qual o propósito? Repovoar o céu. Você vai ou não vai? Se você não for, amigo, infelizmente outro vai no seu lugar. Por quê? Porque o céu não pode ficar vazio. Satanás pensou que o céu ia ficar vazio, mas o nosso Deus, ele sempre se antecipa. Amém? Ele é um Deus antecipado. Por quê? Porque ele conhece o fim desde o princípio, tá bom? Ele conhece o fim desde o princípio. Então, o nosso Deus que conhece o fim desde o princípio, ele é interessante. Olha só, vê comigo aqui o que está escrito aqui. Agora nós vamos ler o livro História da Redenção, o capítulo é o 2, a criação. Esse é o título do capítulo 2. A página é a página 20 e a página de número 21. Leia comigo o que está escrito lá. Depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo o seu propósito planejado antes da queda de Satanás. Olha só, Deus tinha um propósito planejado antes da queda de Satanás. A questão é, que propósito é esse? Olha a continuação. De fazer o homem a sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus ao seu filho, façamos o homem. Qual é o propósito planejado? Propósito planejado antes da queda de Satanás, fazer o homem a sua própria imagem. É por isso que Paulo escreveu em Efésios 1:4, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Na verdade, ele nos escolheu antes da queda de Satanás. Por quê? Porque o nosso Deus, nada nem ninguém pega ele de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Sabendo do futuro, sabendo do que estava prestes a acontecer no céu com a rebelião desse anjo e a expulsão dele, Deus pensou em mim e você e decidiu criar o nosso planeta. Esse mundo que ao ser criado foi um mundo belo e um mundo perfeito. Deus colocou na sua agenda o tempo que ele viria, então, com o seu filho para começar o processo da criação. E é por isso que quando você lê a Bíblia em Gênesis 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E lá no verso 26 vai dizer ali aquele momento em que o pai disse para o seu filho, façamos o homem. E lá em Gênesis 2:7 vai dizer então que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Amém? Deus criou o mundo perfeito e belo, criou Adão, criou Eva. Com qual propósito? Repovoar o céu com uma família humana. Com a minha família e com a sua família. Deus já sabia que o pecado ia entrar nesse mundo? Sim, amigo. Deus já sabia, né? Assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, assim como ele já sabia que lá no céu haveria essa rebelião e a expulsão de Satanás com a terça parte dos anjos, ele já sabia que o homem também ia pecar. Mas assim como ele nos escolheu antes da fundação do mundo, ele também traçou o plano para redimir e salvar a raça humana. E Pedro, escrevendo sobre isso, diz que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas foi pelo precioso sangue, né? Sangue de Jesus Cristo, sangue do Cordeiro Jesus Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado agora por amor de nós. Deus te ama, meu irmão, Deus te ama, minha irmã, e o propósito dele é nos salvar. O propósito dele é repovoar o céu com a minha família e com a sua família. E você está disposto a ir morar no céu? Jesus prometeu. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, disse ele. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa passagem deixa bem claro que Jesus está voltando depois da sua morte, depois de passar 40 dias aqui na terra após a sua ressurreição. Ele estaria retornando para o céu. Havia passado 33 anos distante do céu e agora chegou a hora de retornar para lá, né? Lá, fazer as moradas. E agora, nesses últimos dias, ele está para voltar.
voltar para nos buscar, para nos levar, para com a minha família, com a sua família, repovoar o céu. Você está disposto a ir morar no céu com Jesus? Está disposto? Você é privilegiado. Deus está chamando você. Está chamando a minha família e a sua. Qual o propósito? Repovoar o céu. Mas fique sabendo, se você não for, outro vai no seu lugar. Ok? A Bíblia diz que você deve ter cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado para que ninguém tome a sua vaga lá no céu. Lá tem um localzinho para a minha família e para a sua família. Meus queridos, se você está disposto a nos ajudar, tá bom? Eu quero te dizer que aqui está o meio de você fazer a sua doação. Se você está disposto a ajudar o nosso ministério, então faça a sua doação. Cícero Batista da Anunciação. Aqui está a nossa agência, aqui está o número da nossa conta, o número do banco e aqui está a nossa conta, que é conta poupança. Se você quer fazer a sua doação através do Pix, aqui está. Esse é o meu e-mail e você faz essa doação através do Pix. Que Deus te abençoe. Maranata para você, tá bom? E se prepara porque Jesus vai voltar agora nos nossos dias. Estamos vivendo nos finalzinhos da história desse mundo e Jesus está prestes a cumprir a promessa de nos levar para o céu, para repovoar o céu com a minha família e com a sua família. Que Deus te abençoe e que você e eu possamos então nos preparar para as mansões celestiais. É o meu desejo em nome de Jesus. Maranata.